Um caso que chamou muito atenção nos últimos dias no esporte foi a japonesa Naomi Osaka, ex-número um do mundo, uma das principais revelações dos últimos tempos no tênis, mas que há algum tempo já vinha apresentando e tornado pública uma briga que ela tem com a própria cabeça, com o próprio psicológico. Ela que pediu para sair de Roland Garros, um Grand Slam, um dos 4 grandes campeonatos anuais do tênis, e depois de ser derrotada agora no US Open, na semana passada, ela anunciou que não sabe quando é que vai jogar de novo. Ela meio que abriu para o mundo que sucumbiu às pressões psicológicas, pressões do esporte, as próprias pressões por performance, e vai se retirar temporariamente, e ninguém sabe quando, e ela não deu um prazo, se retirar por conta de pressão. E inclusive me chamou a atenção, e eu já vou começar com a minha entrevistada, a doutora Ritelli, nesse ponto que mais me chamou a atenção, que eu cheguei num ponto, palavras dela, eu cheguei num ponto em que a vitória só me dá alívio, nada mais que isso, e cada derrota me deixa muito mal, e eu sei que isso não é normal. Esse é o foco da entrevista especial dessa sexta-feira, que vai ser com a psiquiatra Ritelli Hernandes da Silva. Doutora Ritelli, muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Doutora, eu quero ouvi-la sobre essa frase, e a gente não ficar preso ao esporte especificamente, mas falar das pressões da vida. A senhora já teve pacientes, a senhora já encontrou casos em que a pessoa estava nessa situação, em que as vitórias, as conquistas não davam nenhum sentimento positivo, parecia que estava cumprindo apenas a formalidade da vida, e cada derrota parecia que acabava o mundo. Isso é comum de acontecer? Bastante, né? Infelizmente, a gente tem encontrado muito isso. O momento que a gente vem vivenciando, ele nos traz uma exigência muito grande, assim, tanto no trabalho, aqui no caso que tu citasse, é uma questão assim, de alta performance, então, para nós é meio entretenimento, mas para ela é a profissão, então ela realmente tem que trazer uma performance muito elevada, mas a gente encontra isso em várias situações da vida, em vários ambientes de trabalho. E um ambiente muito competitivo também, momentos que a gente precisa demonstrar todas as capacidades, todas as respostas, elas têm que serem plenas em todas as áreas. A gente tem que também, tem uma outra questão que eu até já vou trazer para a discussão, a questão da mídia social, que a gente tem que estar sempre bem, tem que estar sempre feliz. Então, o sucesso, ele tem que habitar conosco, ele tem que ser uma constante da nossa vida. E qualquer situação diferente dessa traz um sofrimento muito grande. E, na verdade, a vida não é assim, né, Arthur? A gente vivencia situações positivas, negativas, dificuldades, e, às vezes, a gente acaba não conseguindo saber lidar com isso. E tem algumas pessoas que vivenciam isso, sim, assim, tem muita dificuldade, chegam num ponto da vida e que acabam não conseguindo aproveitar as suas vitórias. Acontece bastante também. E como é que se dá um caso desse? Eu não sei se tem uma ligação com a depressão, mas eu já ouvi, inclusive numa entrevista com a senhora, que tem pessoas que são mais predispostas que outras, tem uma questão hormonal envolvida e tal. Esse tipo de caso de a pressão chegar num ponto em que a pessoa não aguenta, também existem pessoas mais suscetíveis que outras para chegar nesse ponto? Tem vários aspectos aqui que eu acho que é bem interessante a gente conversar. Tem uma questão genética que pode predispor, então, ao aparecimento dos transtornos psiquiátricos, e aí esses indivíduos, eles são mais suscetíveis, se eles vivenciam uma situação de estresse crônico ou uma situação de um estresse mais agudo, situações mais graves, pode fazer com que apareçam sintomas e que muitas vezes a pessoa não tinha antes e comece a desenvolver a patologia. Isso pode acontecer. Existe também algumas pessoas que têm elas precisam responder, vamos dizer assim, elas são pessoas que se envolvem muito com o trabalho, que elas têm um comprometimento muito grande, não que os outros não tenham, mas tem algumas pessoas que têm um envolvimento maior. E essas pessoas, elas às vezes elas buscam essas situações em que elas vão ter uma confirmação desse rendimento, entende? Mais ou menos o que eu estou te dizendo. Então, tipo, são pessoas que
que buscam trabalho que realmente elas vão ser mais cobradas, elas vão ser mais exigidas, e existem outras questões até psicológicas envolvidas nesse aspecto. E determinadas situações, as pessoas vivenciam, ultrapassam os seus limites, tanto de capacidade de responder às expectativas, as suas próprias, eu não estou nem dizendo que sejam expectativas externas, às vezes são da própria pessoa, são aquelas pessoas que se cobram muito, que se exigem muito, quanto essa questão genética pode ficar mais aflorada em função justamente do estresse. E aí tem um ambiente propício para desencadear vários transtornos psiquiátricos, dentre eles a depressão. Dentre eles o transtorno depressivo pode aparecer. Tem uma frase que é muito dita ultimamente, que é: eu trabalho melhor sob pressão, ou então o que me move são os desafios. Existe isso mesmo de pressão saudável, e aí chega nesse ponto que a gente estava falando antes, quando passa do limite, ou é algo meio fantasioso da cabeça das pessoas? Essa questão do quanto mais desafios eu estou melhor, ou quanto mais pressão eu trabalho melhor? Depende muito de pessoa para pessoa. Tem algumas pessoas que conseguem ter um rendimento melhor num ambiente mais calmo, mais tranquilo. Tem pessoas que não, que precisam realmente de um estresse, de uma exigência maior. Até porque, quando a gente fala estresse, ele, na verdade, de certa forma, ele até pode ser positivo, se ele não ultrapassar esse limite. Então, eu vou estudar um tema novo, eu vou desempenhar uma atividade nova, eu tenho uma meta para cumprir. Então, tem pessoas que conseguem conviver de uma forma tranquila em relação a isso. Mas tem algumas pessoas que não vivenciam isso de uma forma muito, muito saudável, vamos dizer assim, ou que colocam sempre essas exigências, essas metas para que possam ficar bem. Só que aí é o que eu falei ali um pouquinho antes. Aí o grau de exigência começa a ficar muito alto, e aí se a pessoa tem uma predisposição, e aí acaba unindo outras coisas, aí daqui a pouco vem o cansaço, de repente essa pessoa também não consegue dormir direito, aí vem outros aspectos, aí já não se alimenta direito, daqui a pouco não está fazendo uma atividade física, começa a negligenciar outros aspectos da vida, priorizando essas metas que tem que atingir. E aí a gente não aguenta, né? Chega um determinado momento que o corpo não aguenta e começa a aparecer os problemas. Então, depende muito de indivíduo para indivíduo. O problema é que isso acaba ficando assim como um estereótipo, e que todo mundo tem que se encaixar. Todo mundo tem que ser assim. É a mesma questão ali das mídias sociais, né? Todo mundo tem uma vida maravilhosa, todo mundo está muito feliz, todo mundo tem que desempenhar um papel que muitas vezes não consegue. Não é para aquela pessoa. E o fato de buscar se encaixar nisso também pode trazer um sofrimento. Você falou das redes sociais, e inclusive no Fantástico do último domingo, um tema que foi bastante aprofundado foi a questão dos haters, algo que não existia até pouco tempo. Não era tão fácil uma pessoa xingar 2, 3 gerações da sua família e acabar com o seu moral. O quanto que isso impacta numa situação como essa? Por exemplo, voltando ao caso da Naomi Osaka, ela tem 23 anos, se não me engano agora, então super jovem, super ligada nas redes sociais, e com certeza deve ter recebido muita crítica, muitos xingamentos pelas redes sociais. O quanto que isso pode ter afetado ela chegar nesse ponto? Eu vou trazer uma questão assim, de consultório até, de uma paciente, porque isso é relativamente novo, né? E eu tive, há pouco tempo, uma paciente que, enfim, tem um movimento social bem importante assim, nas redes sociais, e ela me trouxe sofrimento exatamente relacionado a isso. E a fala dela foi assim, Arthur: eu tenho tantos mil seguidores, mas tem aquelas pessoas específicas que vira e mexe, colocam vários comentários negativos, assim, e me colocam para baixo. E eu não consigo, às vezes, valorizar todos aqueles outros comentários legais, né, de dizendo que o meu trabalho é bacana e tudo, e valorizo sempre aqueles outros comentários negativos, dizendo que o que ela trabalha com um determinado segmento, que o que ela está fazendo está errado, que não está correto e tudo mais. E ela trouxe para o consultório o sofrimento em relação a isso. Claro que é uma pessoa que já tem outras situações,
Mas é bem isso que tu traz. O ser humano, ele tem uma questão assim de aprovação. É muito difícil que as pessoas consigam conviver tranquilamente, às vezes com muitas críticas. É complicado isso, né? A pessoa tem que estar muito tranquila para poder receber uma crítica e compreender. Claro que críticas construtivas são sempre bem-vindas, mas a gente percebe isso nas redes sociais. Às vezes as pessoas parecem que não têm a percepção do quanto aquela fala pode magoar, o quanto aquela fala pode ser prejudicial. E sim, ela pode agredir, de repente, se no outro lado tem uma pessoa que está um pouco mais fragilizada, que não consegue lidar muito bem com aquela crítica, isso vai ser um problema bem importante. Então, a gente até vê outros exemplos, assim, outras pessoas, outros famosos que têm relatado isso, né, trazendo essa questão, o quanto esses comentários negativos, e às vezes não são coisas leves, como tu dissesse, né? São coisas, às vezes, bem pesadas, assim, difícil de lidar. Claro que daí entra a questão, mas a pessoa está na mídia social, ela está ali para ser, tá sujeita a isso, mas mesmo assim, né, se quem recebe esse tipo de comentário talvez tenha uma predisposição ou não consiga lidar muito bem com essas situações, isso pode desencadear uma série de problemas. E sobre o autocontrole, é possível controlar isso? Tem algum indicativo, algum gatilho que a pessoa deva estar ligada? Se ela está sofrendo isso, tipo, se acontecer tal coisa, talvez eu esteja me cobrando muito ou deixando os outros cobrarem muito de mim. Tem sintomas característicos, tanto para a pessoa quanto até para um familiar, a esposa, a namorada, a mãe, o pai? Eu acho que serve aqui para isso, mas serve para qualquer outra questão, né? É uma forma da gente identificar quando buscar ajuda, né? Quando que eu preciso realmente intervir numa determinada situação. Quando isso começa a trazer um sofrimento e esse sofrimento se estabelece. Então, tá muito frequente. Uma coisa é a gente ter dificuldade, eu vou apresentar um trabalho na faculdade, ou tem que apresentar algum trabalho, enfim, fui cobrada por uma determinada situação e eu tenho que fazer. Bom, aí eu me senti mal com aquela situação, então, mas eu consegui e superei. Mas isso acontece todos os dias. Todos os dias eu tenho que fazer uma determinada situação e isso me traz um sofrimento, e aí eu não consigo dormir direito, e aí eu não estou me alimentando direito, eu estou negligenciando outras áreas da minha vida. Então, está comprometendo outras áreas da minha vida. É uma forma de eu identificar, e também identificar no outro. Que a gente vê, eventualmente, os familiares. Olha, tu está passando do teu limite, tu não está te alimentando bem, tu não está dormindo bem, né, tu não está conseguindo desempenhar. E a outra coisa que também pode começar a acontecer, que daí pode começar a desencadear um quadro de burnout também, que até a gente já tinha conversado. Aí tem essa alta performance, né? Então, eu estou trabalhando super bem, eu estou conseguindo fazer tudo mais, e de repente eu não consigo mais, eu já não tenho mais aquele envolvimento com o meu trabalho, a dedicação que eu tinha eu já não consigo mais ter, e às vezes até aquele sentimento, que era um sentimento de muito prazer com o que eu fazia, começa a reverter. Eu começo a não ter mais a satisfação com o meu trabalho, eu começo a achar que aquilo ali não é para mim, que eu não gosto mais, que eu não vou conseguir desempenhar as minhas atividades, enfim, começa um movimento até de rechaço dessa atividade que, na verdade, eu gosto muito, mas eu não estou bem, então eu não estou sabendo lidar. Então, sim, eu penso que sempre isso, assim, o sofrimento, o grau de sofrimento é algo que a gente pode ir medindo nessas outras questões. Como é que está o teu sono? Como é que está o teu dia a dia? O teu humor está mudando muito? Está se sentindo satisfeito? É algo que, bom, eu faço tudo e estou muito bem. Ok, mas eu faço tudo e isso está me custando muito caro, está exigindo muita energia de mim, é um sinal de alerta. E esse tipo de quadro é algo mais recente mesmo, ou é algo como era, por exemplo, a depressão, que era mais, vamos dizer, acobertada, que era, estou deprimido. Que deprimido, tá triste, vai trabalhar, vai tomar um banho, vai sair com os amigos que isso passa. Esse tipo de burnout, esse tipo de passar do limite da pressão e meio que perder o chão, assim, perder a capacidade de produção. Isso já existia antes ou é a sociedade atual, com a evolução da tecnologia, da internet, que acabou criando um problema novo? Eu penso que as doenças, elas, claro que a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai conseguindo identificá-las de forma melhor, a gente vai conhecendo mais,
compreendendo mais. O burnout ele é relativamente novo, esse quadro todo, tanto que ele não é, a gente não tem assim um quadro patológico específico, algo que a gente possa, vamos dizer assim, eu vou tratar especificamente isso, a gente vai tratando sintomas e tudo mais. Mas a própria depressão, ao longo do tempo, como tu mesmo falasse, a gente vai diminuindo o preconceito, porque ele ainda existe, é menor, mas ele ainda existe. As pessoas hoje vivenciam de uma forma melhor e elas reconhecem mais essas dificuldades. Eu acredito que há um tempo atrás, que é bem que tu colocasse, isso não era nem permitido. Não, tá cansado, é porque a pessoa é mais estressada mesmo, é porque a pessoa é mais brava mesmo, é porque é assim. Não se reconhecia isso como um sofrimento, como uma diminuição de qualidade de vida. E eu acho que o que aconteceu com essa atleta nos chama a atenção, porque ela verbaliza assim, olha, eu não consigo, isso está me fazendo muito mal. Então, acho que chama a atenção para essa discussão. Até me chamou a atenção ali na reportagem que ela foi multada, até porque não esteve numa entrevista, alguma coisa nesse sentido. Isso. Ela não conseguiu cumprir com aqueles compromissos que ela tinha, que provavelmente eram acordos prévios, mas estavam trazendo um sofrimento tão grande para ela, e ela verbalizou, poderia ter dito ter dado outra causa. E ela trouxe a realidade, né? Disse, olha, isso me traz um sofrimento, eu tenho um transtorno e é ruim para mim fazer isso. Então, eu acho que isso é interessante, porque se a gente estivesse falando de uma outra patologia, acho que seria mais tranquilo. A pessoa tem uma outra doença, a gente aceita, às vezes, melhor, né? Mas trazer à tona a discussão sobre os transtornos psiquiátricos, sobre o transtorno depressivo, sobre a ansiedade, e o quanto isso impacta negativamente na qualidade de vida, e na questão profissional das pessoas, eu acho que é fundamental. É fundamental, porque é o que eu vejo no consultório, assim, o sofrimento e a dificuldade, às vezes, das pessoas lidarem com o seu dia a dia, e muitas vezes acaba num afastamento, tem que ficar um tempo fora do trabalho, exatamente o que aconteceu com ela. Só que a questão dela está na mídia, né? As outras do dia a dia, não. Mas é super comum. E tem, digamos, atividades ou medidas profiláticas que possam fazer a gente aguentar mais pressão, subir o sarrafo do limite de pressão? Tem algum hábito, alguma coisa que a pessoa deva desenvolver, se ela não tem a escolha de diminuir a pressão que ela está sofrendo? O que fazer, né? O que fazer? Então, tem vários estudos que trazem, por exemplo, falam a questão de uma alimentação equilibrada, é bastante importante, tem determinados alimentos que contribuem, né, com esse processo. A atividade física, de forma geral, também tem um processo, tem uma questão anti-inflamatória também que está sendo estudado, assim, que traz, então realmente tem um aspecto bastante positivo. Atividades de lazer, atividades lúdicas também. Agora, com essa questão da pandemia também, alguns estudos surgiram em relação a, por exemplo, hobbies que as pessoas acabaram desenvolvendo, então, aprender a tocar um instrumento, cantar, pintar, enfim, outras atividades diferentes do seu dia a dia e que podem contribuir para a promoção e para a prevenção para a promoção de saúde e para a prevenção dessas patologias. Então, nesse sentido, na verdade, é o equilíbrio. Tá? Por mais que a gente pense assim, eu estou nessa situação, eu não tenho como sair disso, mas é necessário um movimento de repensar isso. Então, eu preciso, vamos dizer, um período da minha vida, ok, mas em algum lugar eu tenho que compensar, porque senão a máquina não aguenta. Chega um determinado momento que o organismo vai reclamar. Mas essas outras questões são importantes. E, claro, surgiu um sofrimento maior, tá com uma dificuldade maior, buscar o auxílio. Então, muitas vezes uma psicoterapia pode nos ajudar, até nos mostrando assim, olha, até nos ajudando a reconhecer os limites, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, por que eu vivencio essa situação, por que eu me coloco nessas situações. Então, isso também é importante, porque às vezes a gente não reconhece por que tem que estar sempre no giro alto, né? Então, eu penso que o equilíbrio ele é fundamental.
E a gente não pode também, e tem um outro aspecto que a gente já comentou aqui, que é a gente observar assim, ó, quem eu sou, quais são os meus limites, que o limite do outro é o limite do outro. A gente precisa, às vezes a gente se mede muito pelo que o outro nos apresenta, né? E muitas vezes não tem como a gente, porque não somos aquela pessoa, somos nós. Né? Então, dentro das nossas capacidades, o que é melhor para nós? É importante também. Doutora Ritelli, muito obrigado pelas informações, por ter aberto esse assunto com a gente aqui. Um abraço, até a próxima. Bom, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Estou à disposição. Um grande abraço. Fechou. Obrigado, doutora. Obrigado pela atenção. Tá bom. Obrigada. Um abração. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.